Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais uma lição, que nós sabemos que será uma bênção para o nosso crescimento espiritual. Antes de tudo, quero aqui agradecer a Deus pela sua graça, bondade e misericórdia, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. A glória e a honra será sempre dele. Também queremos aqui agradecer a todos os nossos inscritos. Que Deus possa abençoar a sua vida, vocês que têm curtido, que têm compartilhado e que têm comentado os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar as suas vidas. Vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam, nos ajude, compartilhe, porque será uma bênção. Continuaremos crescendo daqui e você continuará crescendo daí para a glória do nome dele. E fique até o término deste vídeo, porque será uma bênção para as nossas vidas esta lição, em nome de Jesus. Glória a Deus! Então vamos aqui iniciar mais uma lição, e a lição de número 4 com o título Ana, a oração de uma mulher angustiada. O texto do dia diz o seguinte: ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 10. A síntese da nossa lição diz o seguinte: Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. O texto bíblico desta lição se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, versículo 17, versículo 20, versículo 27 e versículo de número 28, bem como uma introdução para que possamos entender da melhor maneira possível essa aula sobre a nossa personagem central, que é Ana. É importante nós percebermos que a história dela é contada somente em 2 capítulos, que é o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Embora sejam poucos versículos que tratam a respeito dessa mulher, ela nos deixa grandiosos ensinamentos que servem para nós até aos dias de hoje. Nós veremos, entre tantos ensinamentos, 2 principais que devem ficar no nosso coração desde já, de que Deus, ele responde às nossas orações, glórias a Deus por isso, e também que Deus sempre se preocupa com o aflito. Então, essas e outros ensinamentos que nós estaremos aqui preocupados por estar explicando nessa aula, e por isso eu peço a você, fique até o término desse vídeo, porque vai ser uma bênção ao nosso crescimento espiritual em nome de Jesus. Primeiro tópico: Ana, sua condição de mulher estéril e a sua rival. Pois bem, para fins didáticos, nós vamos aqui dividir a vida de Ana em 2 partes. A primeira parte, ela é caracterizada pelo grande sofrimento provocado pela sua esterilidade e a sua frustração pela sua condição. A segunda parte, na vida de Ana, ela já é caracterizada pela alegria e pela satisfação de ter as suas orações respondidas por Deus. Perceba que entre a primeira parte e a segunda parte da vida de Ana existe uma mudança gritante. E essa mudança ela acontece justamente pelo processo da oração. E aí, quando nós estamos falando em oração como um processo, nós estamos recorrendo então à lição de número 2, pois nós falamos que a oração é também um processo, e esse processo Ana passou. Pois bem, para nós entendermos sobre a condição de Ana, é importante nós termos em mente o que está escrito no primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, onde a Bíblia vai dizer que havia um homem que se chamava Eucana. Eucana, ele era casado com 2 mulheres. Era casado com Ana, que era a nossa mulher, a principal personagem da nossa lição, e também era casada com Penina. E Penina, ela era uma mulher fértil, tinha muitos filhos com Eucana. A Bíblia Sagrada vai dizer que Eucana ia a Siló anualmente para oferecer sacrifícios e adorar a Deus. Isso se encontra no capítulo 1, versículo 3 do livro de 1 Samuel. Agora, para nós entendermos um pouco mais sobre a real condição que Ana estava sofrendo pela sua esterilidade, é importante nós vermos como a esterilidade ela era vista no Antigo Testamento. Pois bem,
Ainda no livro de Gênesis, Deus vai instituir um padrão, vai instituir um modelo familiar. E que modelo era esse? Era o modelo que era constituído pelo homem, o esposo, a mulher, a esposa e os seus filhos. Esse modelo, esse padrão que Deus estabeleceu, ele era visto como um modelo ideal. E aí é inegável que nós temos que falar sobre que qualquer alteração nesse padrão que Deus estabeleceu ainda no livro de Gênesis, ele é contra-bíblico. E aí é importante nós falarmos sobre uma ideologia que está muito famosa atualmente, que é a ideologia de gênero, que tenta acabar com esse modelo que Deus instituiu para a família. Vão dizer basicamente eles que existe uma diferença entre a palavra sexo e existe uma diferença com a palavra gênero. As palavras sexo e gênero são diferentes. Eles vão dizer que sexo ela é uma realidade biológica, enquanto que no gênero ela é uma arbitrariedade. Por assim dizer, o gênero ela é uma construção social com propósitos ideológicos. Infelizmente, essa ideologia tem encontrado muita aceitação nessa nossa sociedade muito mais secularizada. E ainda no livro de Gênesis, para reforçar um pouco mais sobre o que nós estamos falando, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, em que a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então perceba que diante desse versículo a mulher é apresentada com dois propósitos principais, com duas funções principais, que é a função de ser esposa e com a função de ser mãe. Então perceba que a esterilidade ela vai furtar o problema, vai furtar a função dela ser mãe. Diante disso, a esterilidade então ela é vista não como uma mulher que não tem filhos, mas como uma mulher que não consegue cumprir os propósitos de Deus. Perceba que o problema da esterilidade ela é muito mais fundo do que tão somente uma mulher que não tem filhos, mas ela é considerada uma mulher que não consegue cumprir os propósitos de Deus para a sua própria vida e também diante da sociedade. Logo, diante de tudo isso, a mulher que sofria de esterilidade no Antigo Testamento, ela era tomada por sentimentos horríveis, como o sentimento da frustração, o sentimento de medo, o sentimento de tristeza, entre outros sentimentos que vinham causar algum mal para a sua vida. E esse problema da esterilidade, no contexto do Antigo Testamento, que pega um pouco mais de força ainda, que é o problema que Ana, que é a nossa personagem principal, está sofrendo. E aí em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, Ana vai tentar solucionar o seu problema. E aí onde então a palavra do Senhor vai dizer que com amargura de alma, Ana orou ao Senhor. Então, para nós entendermos que problema grandioso era esse, somado ainda mais, olha só, o problema de Ana, sofria de esterilidade, somado com a esterilidade ainda havia uma mulher que era Penina, sua rival, que sempre a importunava, sempre a irritava. Agora, somados esses dois problemas da esterilidade e de Penina que tenta frustrar ainda mais os sonhos de Ana, e aí nós vamos ver que realmente o que Ana estava sofrendo era uma grande tribulação e um desespero contínuo na sua vida. E aí é inegável que quando nós estamos falando em problemas que as pessoas estão passando, é notório nós falarmos também sobre alguns problemas que a humanidade está passando. E aí faço questão de dizer sobre os problemas, as doenças de almas, por assim dizer, como diz o nosso comentarista. Basicamente nós podemos citar aqui duas doenças da alma, né? Que pode ser considerada a depressão e a ansiedade, que são duas doenças psicológicas que têm atingido inúmeras pessoas ao redor deste mundo. E aí, quando nós dizemos sobre isso, nós também estamos falando sobre a responsabilidade que pesa sobre as nossas costas de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus nos chama para ser o sal e a luz, Jesus está nos chamando para fazer uma diferença. Que diferença é essa? Uma diferença perceptível na vida das pessoas, na vida de alguém. E essa diferença nós só vamos fazer quando nós sairmos das quatro paredes da nossa congregação, do nosso templo. O Senhor nos chama para ser oásis em desertos, e esse deserto é este mundo. E Deus nos chama para trazer esperança para pessoas que sofrem desse tipo de problema. Não só o problema de Ana, que sofreu da esterilidade, era vista com olhos estranhos no Antigo Testamento,
E atualmente pessoas que sofrem de problemas como esses, como a depressão, como a ansiedade, como distúrbios alimentares, entre outros, nós também temos uma grande responsabilidade, que é cuidar dessas pessoas, que é trazer uma diferença perceptível na vida delas, trazer esperança, paz e alegria em seu coração. Segundo tópico, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Bom, para tratar sobre esse tópico, eu quero já aqui deixar os versículos 9 até o versículo de número 18 do primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, que vai deixar o registro da oração e o voto de Ana. Nessa ocasião, eu quero aqui fazer a leitura do versículo 11, que vai dizer sobre que voto Ana fez diante do Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então este era o voto que Ana fez diante do Senhor. Nos versículos 13 e o versículo 14, a Bíblia Sagrada vai dizer sobre de que forma Ana estava orando diante do Senhor. E chega a ser até mesmo interessante a forma, pois a Bíblia Sagrada vai dizer que os lábios de Ana moviam-se, mas não se ouvia nada do que Ana estava falando, pois a Bíblia vai dizer que Ana só no coração falava. Esta forma de oração de Ana é tão inusitada que até o próprio sacerdote Eli não conseguiu entender. O próprio sacerdote Eli achava que Ana estava embriagada. A oração de Ana era tão carregada com sentimento, com tanta frustração e força em querer ter um filho, que nem o próprio sacerdote conseguia entender o que ela estava querendo dizer e acusou ela de embriaguez. Agora, quando nos faltam palavras em orações, e aí o nosso amigo, o nosso Consolador, Espírito Santo transmite o nosso coração contrito, transmite o sentimento que o nosso coração está passando, que as palavras que saem da nossa boca não conseguem transmitir ao Deus Pai aquilo que realmente nós estamos passando. E aí quando nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo de 27, vai dizer que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo ele vai transmitir ao Pai aquilo que o nosso coração está tentando transmitir, que com palavras nós não conseguimos reproduzir. Portanto, nós podemos dizer que é necessário nós chegarmos a Deus completo e não pela metade. Quando eu estou falando de completude em oração, eu estou falando de sinceridade, de legitimidade, de verdade, e uma oração carregada de sentimentos que vai demonstrar o quão dependente nós somos de Deus. Glória a Deus por isso. No versículo 27, no versículo 17, melhor dizendo, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, essas palavras que ele direciona até Ana vão soar como bálsamo, vão trazer paz, vão trazer alegria para o coração de Ana, que estava muito aflita. No versículo 18 diz o seguinte: Disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais tão triste assim. Glórias a Deus por isso. Aqui temos uma aplicação maravilhosa para as nossas vidas. Existem pessoas atualmente que também sofrem de algum problema que venha tirar a sua paz, que venha deixá-la em um verdadeiro desespero. E aí é interessante que as palavras de Eli vão causar um efeito no coração de Ana, pois a Bíblia vai dizer que o semblante de Ana foi completamente modificado. Então, assim como Eli, possamos também ter palavras de conforto, que por assim dizer possamos ter palavras que venham realmente causar mudança nas vidas das pessoas. Para dar força ao que eu estou falando, eu quero fazer a leitura do versículo que se encontra em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte:
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, que o nosso coração esteja cheio de palavras que venham trazer conforto ao coração do aflito, em nome de Jesus. Terceiro tópico, Ana louva a Deus por sua resposta. No versículo 20, a Bíblia Sagrada vai dizer, então, que Ana tem a sua oração respondida. Que Ana, ela concebe um menino que seria um dos maiores na história, que é Samuel. Na verdade, a Bíblia, ela é repleta de histórias semelhantes à de Ana, de que quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. Como exemplo, deixo aqui o cego que estava à beira do caminho. Em Marcos capítulo 10, versículo 48, vai tratar sobre isso. E o caso clássico de Paulo e Silas na prisão, em Atos capítulo 16, versículo 19 ao versículo 26. Então, esses três casos, contando com Diana, nós temos aqui um vislumbre de que, de fato, Deus responde à oração do seu servo quando ora de maneira fiel, sincera, carregada de sentimento e verdade. E aí a resposta de Deus, ela é completa ao coração do homem. Pois perceba que na história de Ana, Ana tem um filho, Deus responde a sua oração. Mas não somente isso, mas Ana também tem que a sua rival não vai mais atormentar a sua vida. Então perceba que a oração de Deus diante da oração de Ana, a reação de Deus diante da oração de Ana, ela é completa para a glória do nome dele. E aí no versículo 27 e versículo 28 do primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, vai dizer que aproximadamente 3 anos depois, Ana foi à casa do Senhor cumprir o seu voto. E este voto está registrado no versículo 11, a qual eu fiz a leitura no segundo tópico. E aí quando Ana se apresenta até a casa do Senhor para cumprir o seu voto, vai de fato dizer sobre a fidelidade, sobre o quanto fiel era Ana diante do Senhor. Glórias a Deus por isso. Isso vai mostrar mais uma vez que Ana, quando fez o seu voto, ela não fez da boca para fora, mas ela fez com verdade, com sinceridade. Glórias a Deus por isso. E para concluir a nossa ideia sobre a história de Ana, quero aqui fazer uma pergunta que o nosso comentarista faz no nosso livro, que ele diz o seguinte: se Ana queria tanto um filho, o que levou a abrir mão da sua presença já na hora do seu voto? Essa é uma pergunta interessante. Já que Ana queria tanto um filho, por que desde já ela entregou o seu próprio filho que tanto sonhava nas mãos do Senhor? Glórias a Deus por isso. O comentarista vai responder essa pergunta dizendo o seguinte: ela trouxe como oferta de gratidão o seu melhor para Deus. Ana trouxe o seu melhor para Deus diante da bondade e da graça que o Senhor agiu para com a vida de Ana. Glórias a Deus por isso. E por fim, para finalizar, deixo aqui para nossa meditação o cântico de Ana, que vai tratar sobre a grande soberania de Deus em abater aqueles que se dizem que são e levantar aqueles que não são nada. Vai tratar sobre a soberania de Deus no cântico de Ana. Isso se encontra no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo de número 10. Um cântico que é carregado de sentimento, verdade a respeito do nosso Deus. Glórias a Deus por isso. E agora, para concluir a nossa lição, deixo aqui algumas outras mensagens de que o seguinte, quando nós somos fiéis, assim como Ana foi fiel, e nós ofertamos o nosso melhor diante de Deus, o nosso amado Deus, ele é justo e promove grandes bênçãos na nossa vida. Glórias a Deus por isso. Então, nesse exemplo aqui de Ana que nós tomamos nessa lição, nós aprendemos que Deus responde à oração daqueles que o buscam de todo o coração. Que em nome de Jesus, Deus possa continuar iluminando a nossa mente, para que continuemos aprendendo a respeito da sua palavra em nome de Jesus. E aqui estamos, canal EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.